Oi, boa tarde. Andréia, de Percurso Manaus. Hoje nós vamos receber a Mariana Mussoia aqui conosco. Então, vamos esperar um pouquinho ela entrar. Boa tarde, tudo bem? Andréia, do Percurso de Manaus. Olha quanta gente legal entrando. Tudo bem, pessoal? A gente tá aqui esperando a Mariana. Olha a Mariana linda. Acabou de entrar. Peraí. Oi, Juju. Pera. Vamos começar a fazer uma ligação. Oi, Gelzi. Oi, Abraim. Vamos esperar agora a Mariana vir entrar. Oi. Oi, Andréia. Olá a todos. Como é Tudo que bem? tá, Mariana? Vamos testando o som, testando imagem. Tudo bem por aí? Tudo bem. Tá me É, ouvindo bem? tranquilo. Tô ouvindo tranquilo. Aquela coisa, né? A gente primeiro começa a checar. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá tudo bem? Ai, já se assegurou? Meu fone não funcionou, então vamos no fone daqui mesmo. Oi, Márcia. É tão legal a gente encontrar. Olha o Joaquim. Tudo bem? Ai, queridos. Oi. Mariana, muito bem-vinda à nossa casa, né? Muito obrigada pela sua participação. É extremamente bom te ter aqui. Inclusive, eu queria dizer muito obrigada por ter aceitado esse convite, né, para brincar conosco. Eu acho que a gente tem pra gente o conceito do brincar é tão importante, né? Então, Uhum. queria te apresentar para quem. Acho que é mais eu que me apresento, né? Andréia, Percurso Manaus, a Mariana. Nossa, quem não conhece, mas vamos lá. Mariana Mussoi, ela é psicóloga, psicanalista e ela tem um trabalho na linha da poesia linda, que a gente conhece através dos encontros do Winnicott. E a gente vem aqui através do Instagram, que todo mundo te conheça, né, Mariana? E a gente pediu um apoio do Carlos, que ele pudesse conosco trazer o teu livro para que a Uhum. gente, quem não conhece, passasse a conhecer. Né? Então, hoje a gente vai ter o sorteio do livro da Mariana no final da nossa live, daquele jeito que a gente costuma fazer. Então, eu vou fixar aqui, Mariana, no meio da nossa live, Uhum. um comentário. Quem quiser participar do sorteio, então é um livro de poesia da Mariana e a gente vai escrever: eu quero participar do concurso. Então, eu já vou escrevendo aqui, tá? Então, quem quiser participar do sorteio, escreve nos comentários. Eu quero participar. Eu quero participar do sorteio. Tá. Aí, sei que eu publico e aí agora eu tenho que fixar. Peraí, se eu conseguir. Fixar o comentário. Pronto, então agora vai ficar aparecendo. No final a gente faz o nosso sorteio, tá, Maria? Eu quero duas palavrinhas antes. Oi, Henrique. Oi, Teovino. Oi, Márcia. Aquelas que se distraem com as pessoas entrando. Eu queria primeiro te dizer umas palavrinhas que eu escrevi para não me perder, porque às vezes a gente fica nervoso. E eu queria É. só dizer obrigada, né, por se adequar à nossa demanda de brincadeira. É um enorme prazer te receber, assim como a todos os queridos que já estiveram aqui conosco nessa mesma situação. A gente está aqui em Manaus em um período de formação. Né? E Uhum. esses encontros com vocês, de uma certa forma, eles têm sido um percurso extremamente importante que vão abrindo caminhos nesses encontros, nos nossos gestos espontâneos que vocês estão retornando para nós e estão abrindo os nossos caminhos para que nós nos autorizemos a brincar em conjunto nesse relacionamento com os nossos mestres.
Então, eu acho que alguém de uma fala tão poética quanto o Winnicott, eu tomei a liberdade de pegar algumas palavrinhas dele para que a gente fale desse brincar compartilhado, né? E a gente entra aí um pouco nessa teoria e nessa prática da poesia tão linda. Então, fique à vontade, fale conosco, que a gente compartilhe com você esse momento. Obrigada. Muito obrigada, Andréia. Coisa boa, que palavras mais carinhosas. Me sinto aconchegada. Obrigada a todo o percurso, colegas queridos. Quando vocês dizem fiquem à vontade, a nossa casa já é um convite, né? A gente já se sente mais tranquilo para começar a falar, né? Aquele lar afetado, né? Com afeto. Então, que você É, se sinta acolhida nesse lugar, porque a gente te admira de longa data. Conhecemos a tua poesia e achamos lindo. Então, é daí que vem essa nossa vontade de te trazer para essa conversa. muito obrigada. Obrigada a todos os colegas do percurso. Essa casa que eu estou me aproximando aos pouquinhos, conhecendo melhor, estou gostando tanto, né? Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o brincar e a poesia, né? E Tema para isso, lindo. eu vou fazer uma trajetória, assim, falando um pouquinho das contribuições de Winnicott, passando por alguns poetas, numa conversa aqui que eu brinquei entre as contribuições de Winnicott e os poetas, e depois vou chegar, então, no meu percurso, né, com o brincar e a poesia, percurso Mariana, né? Nossa poetisa que brinca tão lindamente com as palavras. Muito obrigada. Obrigada. Então, assim, né, aonde o brincar e a poesia se encontram, né? Nós dizemos que se encontram se tudo corre bem no início do desenvolvimento, né, de cada um de nós, do bebê, né? Se esse bebê ele tem um ambiente sensível que pode receber, acolher o gesto espontâneo, né? Desse bebê, esse ambiente, então sensível, identificando e atendendo às necessidades desse bebê, favorecendo tanto o brincar como a poesia, eles vão habitar o mesmo espaço, que é um espaço de criação e criatividade, né? Então, a partir desse encontro primordial, tão importante, outros encontros virão a posteriori, né? Transitando, inclusive, esse espaço de criação e esse espaço da criatividade. Eu lembro de um texto de Winnicott que eu gosto muito. É um texto que já tem um título tão poético, primoroso, que se chama O Lugar em que Vivemos, né? Que está no Brincar é Realidade, né? Então, que lugar é esse que vivemos? Experiências do viver, como o Winnicott coloca, tão importantes. Que lugar é esse que habitamos em muitos momentos, né? Que transitamos, que espaços são esses? Aí ele começa dizendo assim, então aonde estamos quando ouvimos uma sinfonia de Beethoven? Aonde estamos quando observamos uma criança brincando, né? Sobre os cuidados de sua mãe? Aí eu vou acrescentando aqui, aonde estamos quando nós resolvemos fazer um prato, uma comida, misturamos os temperinhos, sentimos os aromas, novas texturas, sabores. Quando fazemos um penteado, trançamos o cabelo de uma filha, né? Quando plantamos um jardim ou replantamos alguns jardins. Aonde estamos quando contemplamos o pôr do sol? O que é o contemplar? Contemplar é fixar o olhar e se encantar, né? Então, assim, aonde estamos quando nos permitimos e temos possibilidades de nos encantarmos, ficarmos admirados? Eu brinco assim, com um brilho nos olhos, né? Porque o encantamento, essa contemplação, ela precisa de um tempo para acontecer, precisa de um investimento, né? Aonde estamos quando compomos uma poesia, né? Então, nós estamos entrando na terceira área de experimentação,
adentrando no terreno da transicionalidade, né? Um terreno que se inicia no espaço potencial mãe-bebê, onde o bebê é possibilitado a ter uma experiência de ilusão através desse encontro com a mãe, né? E vivencia, então, um paradoxo que é quem criou o objeto e quem apresentou o objeto. Não importa para a gente a resposta disso, né? Importa a potência que acontece nesse encontro, né? Através desse encontro. Então, tudo isso se inicia nesse território inicial aí, né? Esse espaço potencial mãe-bebê, que vai seguir um rumo vida afora, como espaço de criatividade, isso segue, de potência através dos fenômenos transicionais, né? Mas que para que tudo isso aconteça, é necessário um ambiente inicial muito confiável e constante, né? Para ajudar, então, esse bebê a assimilar o mundo gradativamente, de acordo com as suas possibilidades, né? O mesmo ambiente que vai proporcionar uma experiência de ilusão, esse ambiente seguro, constante, estável, vai fazer uma desilusão gradativa, permitindo, então, a entrada do bebê no mundo da realidade compartilhada, né? Isso tudo é para a gente entender o início, onde isso tudo vai acontecer, o início de tudo isso, né? Então, diz o Winnicott, onde há confiança e constância, existe um espaço potencial que se transforma em uma infinita área de separação. Que o bebê, o adolescente, o adulto, eu acrescento o adulto maduro, vão preencher criativamente essa vasta área com um brincar, transformando isso ao longo do tempo na fruição do patrimônio cultural, né? Então, eu estou indo muito rápido, tá dando para acompanhar, tá bem? Tudo ótimo, maravilhoso, preenchido aqui. Então tá bem. Nesse processo, então, existe uma jornada do simbolismo no tempo, né? Ampliando os encontros com os objetos. Essa terceira área, a área da transicionalidade, que considera a realidade psíquica e também a realidade externa, não é uma nem a outra, mas dialoga com as duas, né? Sobre essa terceira área, o Winnicott sinaliza que existe um terceiro modo de viver. E é esse terceiro modo de viver que nós vamos conversar. E que nesse terceiro modo de viver, esse terceiro modo de viver, existe uma variabilidade extensa. Existem muitas possibilidades, tá? E essas possibilidades, essa variabilidade extensa, ela vai depender da experiência pessoal de cada um, no que diz respeito aos seus cuidados iniciais, com o seu ambiente cuidador, e que nos diz respeito também a esse ambiente circundante. Então, como vão se dando essas experiências, né? Então, é algo que é conquistado do vivido, do experienciado, vamos dizer assim, né? Então, essas experiências de cuidado e confiabilidade, elas são a base para o que o Winnicott chamou de autorrealização relaxada. Como é que nós vamos ter uma autorrealização, né, muito individual, e ter um relaxamento se não confiarmos, né, no ambiente e nos recursos que temos à nossa volta e também dentro de nós, né? Então, por isso esse início é tão importante. Então, ele chama a atenção e sublinha a autorrealização relaxada. O brincar entra disso da constância, do cuidado, né? Confiabilidade. Confiabilidade, isso. Sem confiança, isso não tem como acontecer, né? Entendi, perfeito. Tá? Aí a gente consegue sair
ter conquista para ir amadurecendo e ir em direção a brincar, né? Exatamente, exatamente. E aí o brincar e a poesia, no caso que é a conversa que eu estou trazendo aqui hoje, vão acontecer como uma autorrealização relaxada, né? Tá. Nessa terceira área, então. Essa terceira área é tão importante porque ela permite o alívio das tensões advindas, tanto do mundo interno como da realidade, né? Ela é um terreno de repouso, de aleiamento natural, de amorfia, propício a quê? A expansão da criatividade, né? Então, tanto no brincar, estendendo a outros fenômenos transicionais nessa terceira área de viver acontece a contemplação, Tá. né? Porque a partir do momento que tem essa autorrealização relaxada, me permite contemplar, me encantar. A inconsequência relaxada e não direcionada. Não tem uma finalidade, vou chegar a algo, né? Então, é uma inconsequência não direcionada e uma experiência à percepção. O que é a percepção, né? É essa possibilidade de vivenciar algo como se fosse a primeira vez, né? De nos surpreendermos com aquilo que se apresenta como se fosse a primeira vez, né? Agora eu vou começar a falar um pouquinho desse entrelaçamento dos poetas com o Winnicott, tá? Não sei se ficou claro até aqui, é uma introdução. Olha, pelos comentários, são tantos coraçõezinhos e acenos e coisas que eu acho que tá tudo muito entrelaçado no nosso aprendizado. Acho que estamos aqui contemplando com brilho nos olhos aquilo que você está nos trazendo. Então tá bom, qualquer coisa tu me interrompe, Andréia, tá? Obrigada. Bom, brincando aqui, eu digo que Rubem Alves, que foi um psicanalista e poeta que eu gosto muito, que me acompanhou na minha trajetória pessoal também, ele faz uma ponte e um encontro winnicottiano quando ele declama: brincar não é para levar a lugar algum. Quem brinca já chegou. Né? Quando a gente lembra de Winnicott, que dizia, né, brincar é natural e essencialmente satisfaz. O brincar por si só é terapêutico, né? Então, brincar... Fala, né? Eu tenho a impressão de que eu tinha notado alguma coisa interessante nessa hora em que o Winnicott fala que é somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar a sua personalidade integral. É somente sendo criativo que o indivíduo descobre o self. Né? O próprio Ai, self. lindo, isso mesmo. Ai, lindo, Só no lindo. brincar, só ali. Só no brincar. Na própria experiência, né? Sim. E já é terapêutico, né? Que já é terapêutica, né? E é aí que o Rubem Alves coloca: brincar não é para levar a lugar algum. Quem brinca já chegou. Já tá lá, já tá Né? brincando. E tem a Adélia... não tem que ele diz que a gente, o Winnicott, que diz que a gente, uma das nossas tarefas é estar junto do paciente na brincadeira. Então tem o brincar do analista, o brincar do paciente, né? E quando ele ainda não tem condições de brincar, a gente o acompanha até que ele possa estar. Isso mesmo, né? Vai trazendo para o brincar, né? Isso. A Adélia Prado, que é outra poeta que eu adoro, né? Fazendo uma ponte entre o objetivamente percebido e o subjetivamente concebido, ela declama: de vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo, né? Que triste. Mas nem tudo, né? Nem tudo é encantamento, nem tudo é contemplação. O que ela, né? Enfim.
Aí nós temos algumas contribuições de Freud em escritores criativos e devaneio, e o poeta e o fantasiar, né? Uma outra impressão mais adiante do mesmo texto, onde ele coloca um texto de 1908. Não deveríamos procurar os primeiros indícios da atividade poética já nas crianças? A atividade que mais agrada e intensa das crianças é o brincar. Talvez devêssemos dizer, toda criança brincando se comporta como um poeta, na medida em que ela cria o seu próprio mundo. Melhor dizendo, transpõe as coisas do seu mundo para uma nova ordem que lhe agrada. Seria então injusto pensar que a criança não leva a sério esse mundo, ao contrário, ela leva muito a sério suas brincadeiras, mobilizando para isso grande quantidade de afeto. E nesse mesmo trabalho ele coloca que cada indivíduo tem um poeta escondido dentro de si. E quando morrer o último indivíduo, morre o último poeta, pela capacidade de criar, né? De fazer, né? De acordo com Gutfreund, brincar é o protótipo da criação para Freud e Winnicott. Brincar para vincular-se e partir. Lembrando que, etimologicamente, brincar é vínculo, criar vínculos, né? Então, como amar e despedir-se, para o poeta Pablo Neruda. Eu crio, olha isso que importante, eu crio porque eu fui amado. Preciso criar novamente para ir embora com o primeiro amor dentro de mim, em direção aos próximos. Uma tese de doutorado baseada toda em Winnicott no meio dessa frase. Não é? Uhum. Eu crio porque eu fui amado. Fui compreendido, fui acolhido, fui acompanhado, né? E preciso criar novamente para ir embora, guardar dentro de mim esse amor, para ir em direção aos próximos. Agora, falando um pouquinho da poesia para mim. Bom, eu contemplo a poesia, né? Contempla de quem escreve poesia. Sem querer a gente vê que escreve. Bom, eu me encanto com a poesia, como uma experiência amorosa, criativa, que utiliza todos os elementos sensoriais, percorrendo a jornada do simbolismo no tempo, a se concretizar, então, na palavra, né? A palavra como comunicação, como possibilidade de comunicação, é o ápice simbólico, também na sua sonoridade e no conjunto. Porque uma questão é quando a gente compõe, né? Se inspira e escreve. A outra questão é quando declamamos, tem uma potência, tu experimenta outra, né? Uma outra experiência, um outro nascimento quando você declama a poesia, né? E palavras até então indizíveis, que ninguém tem coragem de falar, são lançadas ao vento. Tá? A poesia, então, ela nasce a partir de registros históricos, registros de encontro, de um repertório emocional, transicional e cultural, obtidos através especialmente dos encontros, né? Então, se a gente voltar lá no início, quando a mãe começa a apresentar o mundo ao bebê, e aí nós estamos falando de algo saudável, né? Não intrusivo, não fazendo por ele, não substituindo o gesto do bebê pelo seu gesto, mas ir apresentando esse mundo ao bebê, os círculos de apresentação do mundo, que vão constituindo esse repertório, né? Eles vão se ampliando. Depois vem o círculo familiar,
de convivência, o círculo dos amigos, o círculo da comunidade escolar, né? E aí a apresentação do mundo vai se ampliando e vai se complexificando a partir do que é apresentado, das possibilidades. Por isso que, né, eu falei assim, de um repertório, né? De um repertório afetivo, de um repertório de uma história. Né? Então, por isso que é tão importante que a família e o entorno, não só a família, os cuidadores, mas que o entorno possa ir favorecendo e apresentando esse ambiente cultural, né, com tantos símbolos para a criança. Porque isso também naturalmente vai entrando né, no próprio desenvolvimento da criança, né? São utilizados os órgãos do sentido, tato, olfato, a audição e a visão. E aí eu faço um trocadilho. São utilizados os órgãos do sentir, porque tu precisa ter uma disponibilidade e uma abertura. É um momento de arejamento para poder conectar esses elementos, então, e percorrer. Aí eu lembro de Masud Khan, quando ele falava sobre o Winnicott, que ele dizia assim, quando ele descrevia o Winnicott, né? Ele dizia assim, que o Winnicott prestava atenção com o corpo todo. O poeta, ele também, penso eu, isso é algo meu, que ele também presta atenção, mas não é algo direcionado, é algo que acontece, né? Com o corpo todo. Assim como a criança brincando presta atenção com o corpo todo. Se a gente for lembrar, por exemplo, de uma cena assim, ó, uma criança vendo uma joaninha. Ela vai se aproximando, ela se agacha, né? Ela observa, ela vê as cores, ela pega na mãozinha a joaninha, ela sente a textura da joaninha, ela diz, faz cócegas, não é? Tem as pintinhas, então tem tudo isso. Assim como ela entra em contato com uma pedrinha, que tem um formato, que vai nascer uma história a partir daquilo, né? Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho para colocar para vocês. Então, prestando atenção com o corpo todo, né? O que nós utilizamos? Utilizamos traços minêmicos, imagens, sons, musicalidade, texturas, cheiros, lembranças. Então, aí está a origem da quantidade de afeto que mobiliza, de sentido, né? Que persiste além do tempo Cronos, percorrendo o tempo Kairos, que é o tempo subjetivo, no qual vamos vivendo as experiências psíquicas. Tudo bem até aqui? Tudo ótimo. Eu estava olhando aqui que no meio do processo a neta da Adriana Mendonça nasceu. Parabéns, Adriana. Nossa, parabéns! Que coisa linda! Que notícia linda! Eu achei que a gente precisava falar isso no meio da live, porque realmente Ai, que notícia linda! Isso mesmo, um abraço, Adriana. Sim, eu estou vendo aqui o João Amaral colocou poesia é afeto. Sim, poesia é afeto. Então, a poesia... Licença, antes que a gente siga. Qual é o poema do Neruda que você tinha citado? É um poema que está numa citação do Celso Gutfried. É um poema de 1971. Eu vou ver, depois passo para vocês, tá bem? Obrigada. Tudo bem, Márcia, que perguntou? Algumas pessoas perguntando, muita gente falando da sua maneira afetuosa nas palavras e o quanto o conceito fica muito mais apreendido dessa maneira. Então,
só lembrando o quanto você é maravilhosa. Ah, obrigada, André. Sabe, assim, ó, na verdade, a gente que escreve poesia, a gente, eu acho, bom, no final eu digo isso. Tá bom, tudo bem. Então, Vamos a gente lá, está mas então, falando do percurso da poesia na sua vida. isso, eu estava falando do percurso da poesia na minha vida, tudo que ela envolve, né? Então, a poesia é uma experiência repleta de sentido e vitalizante. Vitalizante. Por quê? Porque ela pode ser um retorno ao lar, né? A nossa segurança, que eu estava falando, a confiança, pode ser âncora, pode ser refúgio, abastecimento, liberdade, intensidade, leveza, força, delicadeza e novamente criação, porque uma poesia puxa outra poesia. Na hora que a gente vê, a gente já está, né? É uma experiência de esperança, de um porvir. A poesia, agora eu vou lembrar do grande mestre, amigo querido, Oteiral, né? A poesia, ela pode ser considerada um really phenomena, termo traduzido, então, por Oteiral como um fenômeno curativo. Por quê? Porque ela permite uma cicatrização emocional de dentro para fora, uma vez que ela evoca memórias muito pretéritas de cuidado quando éramos muito pequenos. Então, a gente está vendo aí a potência, né, da poesia. Nossa, acho que a gente vai precisar fazer uma oficina de escrita no percurso, que eu já quero esse negócio de cicatrizar de dentro para fora. Então, percorrendo a obra de Winnicott, lembro-me de registros poéticos em seus livros, como o poema Sono. Deixe que a sua raiz vá ao fundo da sua alma, sugue a seiva infinita de seu inconsciente e permaneça sempre verde. Esse poema, ele me lembra um outro poema de True, por isso que eu disse que poesia puxa poesia, em que ele dizia assim: eu fui à floresta porque eu queria viver livre, deliberadamente. Queria viver profundamente e sugar a própria essência da vida. Expurgar tudo que não fosse vida. E não descobrir ao morrer que não havia vivido. Lembramos de novo de Winnicott, né? Que dizia, quem dera eu poder estar muito vivo no momento da minha morte, né? Então, vocês vão vendo, né, como vamos alinhavando, né? Como tem uma história, um movimento, uma fluidez. E esse poema, não, eu vou lembrar, alguns de vocês viram, outros não, porque é um filme bem antigo, de 1989, Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. Eu estou completando uma idade, né, que me permite dizer que eu tenho assistido Sociedade Paz quando eu era muito criança. Ai. Eu acho, o João está perguntando em qual livro tem essa, em qual livro de Winnicott tem essa poesia. Eu acho que é Os Bebês e Suas Mães, João. Eu vou ver direitinho, vou conferir, tá? Bom, e aí na poesia, a Sociedade dos Poetas Mortos, essa era a poesia que os meninos, os alunos, foram até a floresta e foram declamar uma das poesias lá na gruta, né? E o que acontece nesse filme? Lembrando algo muito importante. O Robin Williams, que era o professor de poesia, entrou numa escola que tinha um modelo bem rígido de ensino, então ele começou a dar aula para os meninos de uma maneira muito... seguindo aquele rigor. E estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, tá. Seguindo aquele rigor todo, e os meninos copiando, aí ele deixando os meninos copiar e se divertindo com aquilo. Aí ele pede para que um dos alunos leia a introdução sobre poesia. O que é uma poesia? Aí o aluno lê, e ele lá, até que todo mundo arranca essa folha.
Eles ficaram olhando, mas é para arrancar, arranca essa folha. Porque, claro, ali estava escrito métrica, rima, né? Ingredientes, vamos chamar assim, elementos que tem numa poesia. Mas viver, experienciar a poesia não é dessa maneira. E aí o que acontece? Ele se aproxima dos alunos, ele senta no chão, ele leva os alunos em contato com a natureza, né? Então, ele permite esse espaço potencial até que despertou esse encantamento, essa contemplação, e lá foram eles, então, criar a poesia e declamar a poesia, né? E aí eu lembro de uma outra citação de Winnicott: venha para o mundo de forma criativa, crie o mundo. Apenas o que você criar terá sentido para você, significado para você. Aí nós estamos falando do quê? Do encontro, ir ao encontro de um verdadeiro self, né? De um gesto espontâneo, poder brotar, né? Também penso, Guedes, que o pensamento de Winnicott é muito inspirador. Concordo contigo, concordo muito contigo. Concordamos, assim como a carta dele também foi inspiradora, hein, Guedes? Aham. A carta lateral que nós livremente repostamos. Exatamente. Todas as cartas do Guedes são muito inspiradoras. Querido poeta dos nossos encontros, né? No encontro com a poesia, eu digo que a poesia é para ela ser vivida, sentida, experimentada. Não é para ser decifrada, não é para ser decodificada, não é para ser interpretada, né? Não é para ser decifrada, não é para ser decodificada, não é para ser interpretada. Mais do que explicar, importa revitalizar a linguagem, o som e o afeto. Isso é algo do Ogden. Novamente, Gutfreund: poesia antes, prosa depois. Silêncio antes, prosódia e prosa depois. Com o brincar e com a poesia, vamos alinhavando as experiências do viver e havemos de concordar que temos vivido experiências áridas num tempo em que no nosso cenário atual é muito complexo, muito difícil, né? E aí o que eu tenho visto, observado, acompanhado e até podendo compartilhar uma experiência pessoal com vocês, como os nossos amigos poetas têm criado nesse tempo árido e difícil, porque nós estamos com uma necessidade criativa. Como outras experiências criativas estão acontecendo e pipocando, apesar de tantas dificuldades, né? Então, projetos criativos, né? Inovações, até aqui no próprio percurso, né? As saídas criativas para a gente poder seguir, né? E aí tem uma pesquisadora, ela se chama Carol N. Duff, que foi diretora de um novo projeto, Right Where We Now, em Londres, junto com a Alemanha e com a França, se não me engano, que elas fizeram um projeto para criar um novo registro vivo do Covid-19 através dos olhos dos poetas. E ela registrou no mesmo que necessitamos de novos poemas como um ato de necessidade criativa, argumentando que precisamos da poesia, da voz da poesia, em tempos de mudança e tristeza no mundo. O vencedor do projeto, com o poema Lockdown, defende o poder da poesia em tempos de crise e nos pede para focar, pensar e sermos contemplativos. Sermos atenciosos com a linguagem e atencioso um com o outro. Eu estava lembrando também de uma experiência pessoal
né? O meu marido, ele é professor universitário, supervisor de estágio, e estava num campo de estágio, que é um hospital, e me mandou um áudio combinando alguma coisa familiar, né? E quando eu escutei o áudio, além da mensagem de algo que a gente ia ter que resolver, enfim, mais objetiva, o que me chamou muito a atenção tinha uma cantoria de pássaros no fundo. E aí eu respondi a mensagem operacionalizando a situação e falei, tu se deu conta? O que que tu tem aí no fundo? Ele falou, não. Falei, tem uma sinfonia de pássaros cantando lindamente aí no fundo. E ele disse assim, nossa, eu não tinha me dado por conta. Nós não paramos para contemplar. Nós não paramos, né? E isso, de alguma maneira, nos abastece, essa contemplação. Então, eu vou finalizando a minha fala com o que o poeta mais gosta de fazer, que não é falar sobre a poesia, é declamar a poesia. Porque a gente vive a poesia. E aí eu vou ficar muito à vontade se vocês quiserem conversar e trocar, né? Então, primeiro eu vou declamar, é um mini conto do meu primeiro livro. Pessoal, assim, ó, esse meu primeiro livro vocês conhecem, foi um primeiro livro, né, que eu fiz, Um Tempo em Mim, e o segundo está nascendo, está na editora, está na gráfica já, nasceu agora nesse período de nosso recolhimento, né, da pandemia, e se chama Tessitura Humana, daqui a pouco está por aí, e eu vou estar falando deles para vocês, tá bom? Então, um mini conto. Era uma vez uma rosa em um jardim. Só que esse jardim não era um simples jardim como outro qualquer. Nascera através da arte de um poeta, de palavras, sons, cores transpostas de um momento de vida. E como era belo aquele jardim acolhido por uma única rosa azul como o céu. Passaram-se os dias, as tardes, as noites, e a vida aflorava, naquele jardim perfumado pela rosa azul. Até que soprou a brisa, e a rosa azul tornou-se verde, de verde amarela, de amarela vermelha, formou-se então um imenso arco-íris para a criança que observava tudo em silêncio, brincando de ser poeta. E agora, para poder fechar, eu queria declamar para vocês uma poesia que, na verdade, é uma música, poesia. Eu chamei poesia uma música, mas ela tem uma poesia que é do Milton Nascimento, que eu também escolhi assim com muito carinho, pensando nesse momento que estamos vivendo. Bola de meia, bola de gude, chama a música. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito e não deixarão de existir. Amizade, palavra, afeto, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Eu não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. É isso, gente. Nossa, que lindo, né? Que bom a gente poder
ter a mão na mão dessa criança interna, né? Quando surgirem Exatamente. bruxas, quando surgirem adultos que queiram nos fazer algum mal. Então, muito bom ter podido encontrar todo esse ritmo, não é, João? Ritmo e emoção na voz da Mariana. Maravilhoso. Muito obrigada. Você sabe que você estava falando, Mariana, e eu me lembrei, como você diz, né? Poesia puxa poesia. E eu me lembrei muito de um poeta nosso daqui do Amazonas chamado Tiago de Mello, que inclusive é muito próximo ao Neruda, né? Eles, inclusive, o Neruda traduz esse poema do Tiago de Mello, que quem é daqui vive com ele muito por dentro do coração. E você estava falando, e eu desde antes já tinha separado, porque ele chama Estatuto do Homem, o poema. E ele, em uma parte, entre outras tantas coisas lindas, porque tem vários artigos, ele, ele diz no artigo 12, que eu acho que é muito interessante da gente pegar para esses dias de pedras sendo pedras, né? Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes, com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Ai, que lindo. Ele diz ainda no artigo final: a partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Ai, que lindo. Eu achei isso tinha muito a ver com o que a gente estava falando, muito, muito a nossa cara daqui do Amazonas, para te lembrar que... Ai, que lindo. Obrigada, André, que lindo. Um contemplar, né? Dessa coisa bonita que é a poesia. Muito obrigada. Mariana, eu queria te pedir uma licencinha antes da gente fazer as considerações finais, porque a gente tem um livro lindo para sortear, né? Que nos foi dado pela Carlos. E eu queria só dizer que quem ganhar vai receber daqui a um tempinho um pouco maior do que ele estava acostumado de entregar, que era sempre em 3 dias, vai demorar um pouco mais, porque ele ainda está providenciando o livro da Mariana. Então, só avisando, tá? Então, agora todo mundo que quer participar já colocou, né? Eu quero participar. A Adriana, inclusive, disse que ela já tem um livro, que o Guedes também. Tem alguém aqui querendo dar para a Iane, que eu acho que seria muito bom, a Iane tem um pouquinho, que é da nossa colega do percurso. E peraí que agora eu vou ligar para a nossa central de processamento de dados, que hoje a gente trocou. O Rafael estava com problemas na internet e eu pedi ajuda do Abraão. Então, todo mundo está aqui. Olha, Abraão ainda tem a Karina, que acabou de colocar. Eu quero participar do sorteio, tá? Coloca a Karina aí na lista. E Iris Miranda também. Vamos lá, que a gente tem 10 minutinhos só. Isso. A gente coloca todo mundo numa lista e aperta aqui só para embaralhar. A gente já pode, Abraão? Só um minutinho, podemos em 3. Peraí que eu vou mostrar aqui. Peraí que tu vai aparecer, olha tu. Esse é o Sim. Olá! Ó, tá todo mundo na lista. Tá a lista de todo mundo. Sorteio de um nome somente. Sorteando. 3, 2, 1. Resultado, Juju! Que legal! Peraí, um momento que a gente precisa registrar. Juju, eu tô muito feliz. Obrigada. Que bom! Ela é a mais fofinha do percurso. Ela tinha que ganhar. Ela é uma linda. Né? Ai, que amor! Nossa, que muito legal. obrigada. Eu acho que a gente tá aqui tranquilão, viu, Carlos? Esperando, tranquilonas. No tempo que você quiser mandar, a gente vai ficar muito feliz em receber. E receber quantas mais vezes você quiser entrar na nossa casa, Mariana. Fique à vontade. Ai, muito obrigada. Obrigada.
o espaço é seu da maneira que você quiser fechar. A gente já tem ainda aí uns 10 minutinhos. Eu queria agradecer e te agradecer por compartilhar esse poema tão lindo e tão tocante, né? De algo assim, além do primor, da sensibilidade, que lindeza isso. A gente fica muito tocada, né? Eu acho que quando a poesia emociona, então, também o poeta, ele se emociona e se permite emocionar muito, né? Então, os colegas estavam falando aqui, né, de alguma maneira da minha emoção. Eu acho que isso é importante, né? Isso é vital, isso é vida, né? E eu queria dizer, viu, Andréia, da tua generosidade de compartilhar algo que é importante para ti, que tem a ver né, com vocês aí, com uma história, né, com registros, que a gente estava falando, com um repertório, né? Na Então, que verdade, linda essa troca. é muito importante para nós aqui. Ele é alguém que era amigo do meu avô. Ah, tem uma coisa da tua história, né? Que lindo, que lindo. Então, tu vê, né, quão vivo é isso, Sim, né? muito. Segue em ti e tu segue transportando essa poesia também, né? Agora foi o que tu Às fez. vezes eu vazo, mas tá tudo certo. Ai, que lindo mesmo. Obrigada de coração. Essa live para mim também foi um presente. Ai, que bom, Mariana. É um presente você na nossa casa. É um presente, assim, para quem não está acompanhando, a Mariana tem estado conosco estudando nas aulas, o que tem sido, assim, de uma sensibilidade, de uma maravilha, essas aulas, né, da Márcia, do Henrique, né, com a presença da Luísa, que foi sempre Sérgio, extremamente sensíveis. Então, eu só tenho a agradecer, né? Brevemente a gente está aí com a Adriana e com a Denise, nossas queridas coordenadoras também, que vão estar juntos conosco. Então, muito obrigada. A casa realmente é sua. Então, a gente quer conhecer o Tessituras quando tiver já pronto, Tá enfim. quase, quase, gente. Tá Então, o quase. Eu já lançamento, vi a por capa, já favor, corrigi, tá lindo. a gente já quer ou um lançamento no modo remoto, ou um lançamento presencial, como a gente puder, que a gente sabe Deus como vai ser esse É, futuro, né? é. Mas eu quero agradecer imensamente a todos, né? Olha, o Guedes está inclusive citando o Tiago. A pior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama. Ah, Exatamente. é. Exatamente. Então, assim, muito Uhum. obrigada a todos que participaram. Muito bom ter estado aqui com vocês. Quem não pôde assistir, compartilhe essa live, porque eu amei estar aqui hoje. Então, estou adorando. Quem Ai, eu puder. também amei. Obrigada, gente. Muito bom ver todos vocês aí, viu? Obrigada pelo carinho. Um beijo grande. Muito obrigada. Beijo. Até semana que vem que a gente se encontra. Obrigada. Até semana que vem. Uhum. Tchau, Tchau. 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 Agora eu tenho que desligar. Oi, pessoal, eu tô tentando aprender a desligar, mas eu não tô conseguindo. Em algum momento eu vou já achar. Coraçõezinhos pra você também. Encerrar. Achei.